noite, Light. Pode se assentar, ficar à vontade. Queridos, glória a Deus. Depois de 4 mensagens incríveis do Terça Light Deep, estamos voltando às nossas temáticas. E nesse mês de agosto, deixa eu atualizar para você como vai ser a nossa agenda. Vai ser hoje o Terça Light Profético, muito óbvio, já está aí, já foi anunciado. Próxima semana, cadê os homens fortes e corajosos da Light? Isso aí, gostei. Isso aí, velho. Mais uma vez, cadê os homens fortes da Light? Uau, curti demais, gente, que isso. Parecendo um atleticano, Jackson. Tá parecendo um galo doido aí, ó. Ótimo. Então, próxima terça é Terça Light Homens. A terceira terça do mês vai ser Raízes, a quarta Líderes. Então, essas vão ser as temáticas das nossas terças-feiras desse mês de agosto. E venham com o coração, com muita expectativa para aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida. Amém? Queridos, hoje, 1º de agosto, primeiro terça é o profético. E além de ser uma data profética, é também uma data muito especial para mim. Hoje, de uma forma por fé, eu vou falar sobre fé hoje, profeticamente, eu fui ousado. Hoje eu estou completando, junto com essa gata aí, 15 anos de casado. 1º de agosto de 2008, nós nos casamos. Esse horário estava começando a cerimônia, a uma sexta-feira, há 15 anos atrás, lá no bairro Santo Antônio, na central ali, e o pastor Clemente, eu estava nesse momento, talvez eu fui um dos primeiros a entrar, né, para passar rápido, e depois entrou essa mulher linda aí, com a pastora Dani, gente, cantando, Capturaste o meu coração, com um só dos seus olhares, foi a canção que a mulher entrou, era uma canção que ele simbolizava justamente isso, e são 15 anos casados, vivendo o melhor de Deus, e eu te amo, gata, você é o melhor presente da minha vida. I love you, baby. E eu vou correr com a mensagem hoje, você sabe por quê, né, gente? Mas já comecei as comemorações ontem. Quem estava no Terça Light Família de junho, né? Junho? Não, foi de março. De março, né? A Poliana falou aqui sobre os 15 anos, tem uma viagem. E daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre isso. Mas eu quero dizer que tem um presente, tem uma bênção, tem algo bom para falar sobre isso. Vai acontecer. Tá? Deus está movendo, Deus está fazendo algo maravilhoso. Comecei as comemorações ontem, vou terminá-las no final de setembro. Olha que coisa boa. É bom demais. Deus é comigo, rapaz. Ei, coisa boa. Mas, queridos, além de ter muito para comemorar hoje, também tenho algo para compartilhar aqui com você sobre essa mensagem de fé, uma mensagem profética, que eu coloquei o tema dela, Ponha o pé que eu coloco o chão. Ponha o pé que eu coloco o chão, é o tema dessa mensagem, vou explicar mais daqui a pouco, já está um pouco óbvio, mas ao decorrer eu vou estar explicando. Isso tem algo que o Terça Light Profético é algo voltado para o sobrenatural, para o agir de Deus. Isso tem algo que é totalmente ligado ao profético, é fé. E eu quero falar um pouco sobre isso. Hebreus capítulo 11, verso 1, o autor de Hebreu, que é desconhecido, ele escreve, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Queridos, então a fé é algo totalmente ligado ao profético. E a fé é a estrada que nos leva até a Jesus, que é o único caminho até Deus. Então hoje eu quero abordar um pouco sobre fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é uma palavra de fé, é um livro de fé. E quando nós vamos em Mateus, o Evangelho de Mateus, ele também tem vários relatos de fé. E no capítulo 14, eu quero abordar um pouco sobre ele. Ele traz muito sobre milagres. Ele fala muito sobre milagres no capítulo 14. E ele começa de uma forma perfeita para milagres. Qual que é o cenário perfeito para milagres? O caos, problema. Ou, como outros dizem, problema. Tem gente que tem tanto problema na sua vida que fala até problema, para aumentar o problema. São os problemas.
É o problema, são os problemas, eles fazem parte, é um cenário perfeito para o milagre. Pode parecer estranho, mas é verdade. Então, quando nós olhamos para Mateus 14, ele mostra isso. Cenários contrários, circunstâncias caóticas, desafiadoras. Se você ora por milagres, então você tem que acostumar com a palavra problemas. Ah, pastor, é difícil, mas queridos, se você quer ter um testemunho de milagre, você tem que estar acostumado com desafios, com problemas. Porque para acontecer um milagre, tem que ter algo contrário ao natural. Senão não é um milagre. Vamos pensar aqui. Imagina o Silvio Santos falar da provisão de Deus. Não parece milagre. Ele faz um pix de bilhões na hora que ele quiser. Ou seja, é algo natural para o Silvio Santos. Agora, um de nós poder testemunhar da provisão de Deus sobre portas que estavam fechadas, se tornando abertas, aí sim. Onde tudo sendo contrário e Deus operando, soprando a favor, aí sim. Então, quando nós pensamos em um milagre, anterior ao milagre tem um cenário oposto ao natural. Por exemplo, antes da provisão, vem a necessidade. Antes da cura, vem a enfermidade. Antes do filho, vem o tempo de esterilidade. Antes do sopro de vida, vem as notícias de morte. Foi assim com a filha de Jairo. Jairo orando para ela ser curada, já era enfermidade. Chega um momento onde Jairo, as pessoas chegam para Jairo e falam, Jairo. Incomoda o mestre, não, senhor. Morreu. Sua filha já morreu. Ou seja, antes do milagre, antes do sopro de vida, antes da palavra de Deus, vêm as notícias de morte, as notícias desafiadoras, que vêm para travar, que vêm para minar, mas que na verdade são adubos para o milagre ser estabelecido e acontecer. Então, se você quer ter uma vida de milagre, é importante você estar consciente do que você está orando e pedindo a Deus. Se você quer experimentar do sobrenatural de Deus, você tem que estar acostumado, preparado para passar por pressão, passar por desafio, para passar por momentos onde aquele cenário perfeito de filme, onde tudo parece dar errado, mas de repente as coisas mudam, as coisas acontecem ali, porque Deus já está preparando todo o pano de fundo. Então, no capítulo 14 de Mateus, nós vemos esse cenário perfeito. Nós vemos, o capítulo 14 começa com Herodes atendendo a um pedido da sua sobrinha, amando a sua cunhada, a cabeça de João Batista, JB, que era primo de Jesus, alguém muito próximo, quem preparou o caminho, o antecessor ali ao ministério de Jesus. Então, ela pede a cabeça, Herodes executa João Batista, entrega a cabeça dele em uma bandeja. A notícia chega a Jesus no verso 13. Na verdade, chega no verso 12, se não me engano, quando Jesus ele recebe a notícia. E aí no verso 13, vem Jesus relatando, Mateus relatando Jesus ali, ouvindo o que havia ocorrido. O que havia ocorrido? A morte de João Batista. Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Ele está indo, em particular, ali com os seus discípulos. Mas as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé, foram atrás de Jesus. Então veja que Jesus ele começa num cenário de tristeza, de luto. Só que o ministério de Jesus começa a se tornar conhecido, principalmente na região de Cafarnaum, da Galileia, e ele está nessa região. As pessoas descobrem que Jesus chegou ali e elas vão atrás de Jesus. E diante disso, Jesus vem o primeiro problema. O primeiro problema está no verso 14. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve compaixão deles e os curou, os seus doentes. Primeiro problema, pessoas enfermas. Jesus ele já está no momento que a gente queria ter um tempo dele. Aí vem as pessoas, e aí ele tem compaixão delas, ora, cura, ele manifesta cura, e aí são muitas pessoas, não era 2 ou 3, era dezenas, centenas, milhares de pessoas,
O próximo decorrer do texto mostra isso, eram milhares. Então Jesus passa por toda a tarde curando, orando. E aí vem o segundo problema. A falta de recurso, necessidade. Jesus faz um culto aí da manhã e da tarde inteira, o que acontece? Fome. O povo ficou com fome. E ninguém foi preparado para ficar o dia inteiro. Então, no verso 15, adiante ali, Jesus, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possamos ir ao povoado comprar comida. Os discípulos estavam pensando em quem? Neles. Mas Jesus estava pensando no povo. Então, do 17 ao 21, eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. André chega com o que ele encontrou do menino. Traga-nos para mim, disse Jesus. 19. Ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui então, Jesus, após a morte do seu primo, de alguém amado por ele, Jesus, ele cura pessoas, milhares de pessoas, como nós podemos ver. O primeiro problema, enfermidade. O segundo problema, as pessoas estavam com fome, e Jesus então vem e provém a fome delas, e a provisão de Deus é tão fantástica, que ela não é a conta exata. A Bíblia mostra que sobrou, que transbordou aqueles pães e peixes. Então aqui nós vemos um pano de fundo, que é muito importante você entender tudo o que aconteceu. Aqui nós temos pessoas, problemas, Jesus no centro e milagres acontecendo. E agora que entra no texto principal que eu quero abordar aqui com vocês. Eu construí tudo isso aqui para que nós possamos entender como estava. Porque é importante quando você lê a palavra de Deus, você entender o contexto, o que estava acontecendo anteriormente, para você entender a profundidade daquele texto bíblico para falar com você. E então nós vemos agora, no capítulo 14, no verso 22, um relato fantástico. Algo que desafia a física. Algo que é uns grandes feitos por Jesus e um discípulo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Para até aí. Aqui, por que Jesus ele fez isso? Por 2 motivos. Primeiro motivo, Jesus ele queria ter um tempo dele com o Pai. Ele queria ter um tempo ele e Deus. Porque Jesus entende e nos ensinou como que é necessário essa comunhão diária com o Pai. Segundo momento, o alvoroço que estava acontecendo, as pessoas estavam querendo formar em Jesus um líder político e não um Messias, que é muito além de política. E para que isso não contaminasse o coração dos discípulos, Jesus pede para que eles vão dar uma volta. Pede para que eles vão à frente, para que eles não possam ser contaminados com aquele alvoroço que era algo fora de propósito, fora do tempo e fora do processo da vida de cada um daqueles discípulos. Então Jesus os pede para que eles vão dar uma volta. Pega o barco e vai andar no mar da Galileia. Atravessa para outra ponta. Então 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou?
Quando entraram no barco, o vento cessou. Até aí, trazendo um contexto, veja que Jesus primeiro cura uma multidão, depois ele passa a manhã, tarde com essas pessoas, multiplica os pães, alimenta a multidão, manda os discípulos ir embora, darem linha, dispersa toda a multidão, sobe um monte para orar. Em outras versões, a Bíblia diz que era a quarta vigília, geralmente era por volta das 4 da manhã, porque o judeu ele dividia em 4 momentos para oração, das 6 da tarde às 6 da manhã. Então é o momento que na região da Galileia, era o momento mais escuro, não era meia-noite, mas às 4 da manhã. Eles já estavam a cerca de 5 quilômetros de distância. Então Jesus fala assim, está na hora de eu acompanhar eles, né? Acabei de orar aqui, 9 horas orando, mais ou menos, deixa eu acompanhar a turma lá. E ele vai andando sobre as águas. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é o mestre, ele é o Messias, ele é enviado de Deus, filho de Deus, parte da Trindade. Então ele vai andando, de repente, no meio daquela escuridão, eles começam a ver. E a Bíblia diz que eles ficam morrendo de medo, para não falar outra coisa, sabe? Aquela dor de barriga, assim, de medo. Estava lá e algum deles grita, é um fantasma. Na versão a mensagem, fala algo interessante, que é o seguinte, olha só. Andando sobre o mar, aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. E gritaram, um fantasma, de tão apavorado que eles estavam. Faltou oxigênio na mente daqueles caras. Porque tinha que ser muito místico para pensar que era um fantasma. Mas é fato que não fazia menor sentido. Nos lugares mais profundos do lago, alguém em pé no meio da água. Então, de repente, ali, nós vemos nesse cenário, esse pano de fundo, que Jesus chama a atenção deles. Que Jesus tinha um propósito, não foi à toa. E é um pouco sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer aqui esse pano de fundo todo para poder abordar sobre o tema dessa mensagem, que é, bota o pé que eu coloco o chão. Sabe, nós vemos aqui todo esse cenário. Imagina então, você no meio de uma tempestade, seu barco prestes a afundar e você vê um homem parado. Foi o que aconteceu. Mas nós vemos aqui um homem que experimentou por algo único. Pedro aqui é o único discípulo, é a única. Só existem 2 pessoas na história da humanidade que andaram sobre as águas. Porque Moisés e Israel, o mar se abriu. Josué também, o Jordão se abriu. Então, o momento onde anda sobre águas profundas é somente Jesus e Pedro. Jesus, ele veio como homem, mas a Bíblia mostra que ele não pecou, nunca fez nada de errado. Agora, Pedro, gente. Pedro era muito parecido comigo, com você. Se você é uma pessoa de pavio curto, você é quase primo de Pedro. Se você é uma pessoa que se leva, às vezes, pelas circunstâncias, em alguns momentos da sua vida, você pode parecer com Pedro. Sabe, Pedro ainda era o Pedro antes de João 21. Porque a Bíblia mostra que a vida de Pedro muda totalmente em João 21, quando ele completa ali o seu processo de formação. Ali Pedro ainda é um homem que se levava pelas pressões. Ali Pedro era um homem que era impulsivo, muito impulsivo. Um homem que estava à procura mais de um político do que um Messias. Ou seja, um homem cheio de falhas. E esse homem cheio de falhas anda sobre as águas. Esse homem cheio de falhas, talvez não era o melhor discípulo dos 12. Talvez o currículo dele não era o melhor. Mas esse homem é o homem que anda sobre as águas. E diante disso eu quero trazer algumas lições que nós podemos aprender com a vida de Pedro, ser inspirados pela vida de Pedro. O primeiro, não existe milagre sem obediência. Não existem milagres sem obediência. E ser obediente, mesmo que tudo ao seu redor se faça contrário.
O primeiro ponto onde Pedro e os 12 aqui foram, os outros 11, né, os 12 no total, foram obedientes, é quando eles pegam um barco e vão atravessar e deixam Jesus sozinho. Eles falam, não, Jesus, vamos ficar com você, cara, você é doido. O povo aqui lotando você aqui, cara, não, vamos nos proteger. Simão, o Zelote, não, eu sou seu guarda, Jesus, estou pronto aqui para descer a porrada de todo mundo. Não. Não, mas eles são obedientes à palavra de Jesus, que é, peguem o barco e atravessem o lago. Jesus pede agora sim para ter um tempo ele e Deus, e para que os discípulos atravessassem o mar da Galileia. E os discípulos foram obedientes e seguiram os planos. E sabe qual foi o resultado da obediência? Uma imensa tempestade colocou a vida deles em risco. Sabe, o resultado da obediência nem sempre vai ser algo que vai parecer confortável para você. O resultado da obediência é um processo, é um plano. No fim é óbvio que vai trazer frutos para a sua vida. Mas entre você ser obediente e o fruto, tem muita coisa para acontecer e formar na sua vida e no seu caráter. Eles passaram por uma tempestade, porque era vontade de Jesus, eles passaram por aquela tempestade para algo ser formado na vida deles. Sabe, ser obediente é o primeiro passo, não é o único. Ser obediente é extremamente importante para que você possa viver os milagres da sua vida. Em Gênesis, capítulo 18, 10 e 11, nós vemos Abraão sendo obediente. Verso 10, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Gênesis 18, capítulo 18, verso 10. Sara escutava a entrada da tenda. Olha como Sara era curiosa, hein? Atrás dele. Então, Abraão e Sara já eram velhos de idade. E de idade bem avançada. 19, Sara já tinha passado a idade de ter filhos. 18, capítulo 18, verso 10 e 11. Então, pega no final, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Agora, projeta para mim, por favor, Gênesis 18, 33. O 10 e 11, o anjo, o Senhor fala com Abraão, vou dar um filho para vocês. Sara estava atrás da porta, ficou rindo, você é doido? Abraão tem 99 anos, eu tenho 90, não tem como não, Deus. E aí Deus vai, repreende, porque Sara riu e tudo mais. E no verso 33, olha a obediência de Abraão. E tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor deu linha, foi embora. Abraão voltou para casa. Você acha que Abraão foi ver o quê? Foi ver os gols do Fantástico, gente? Foi ver a tristeza da futebol mineiro? Foi não. Abraão, aqui no verso 33, nós vemos Abraão sendo obediente à palavra de Deus. E eu gosto de brincar, eu brinco muito na minha série onde fala sobre Abraão, que Abraão teve fé e creu e creu. Quem pegou, pegou. Então, Abraão, ele voltou para casa e teve uma fé inabalável. Uma fé, tem fé que derruba gigante, mas tem outro tipo de fé que... Então, Abraão teve essa fé. Mesmo, tem gente que pegou, quem não pegou, não pegou. Mesmo apesar de todos os mas. Sabe, ser obediente, se eu falar para você assim, olha, Léo, vou precisar que você vá até tal lugar, lá você vai encontrar uma caixa, vai ter um cheque de R$1 milhão para você. Vai lá e pega esse cheque, está tranquilo. Ser obediente para isso é muito fácil. Agora, se eu pedir algo para você que vai e contra as circunstâncias, esse que é o grande ponto. Aqui Abraão e Sara foram obedientes, mesmo com todos os mas que estavam sobre as circunstâncias. Mesmo com o mas, você é velho demais para ter até mesmo a própria relação sexual para poder conceber um filho, Abraão. Abraão, Sara, olha, mas Sara, ela já está na menopausa há muito tempo. A Sara nem tem mais como ovular, para produzir óvulos, para poder fecundar e ter ali um embrião. Mas, não havia aquele mas. Sabe, Abraão poderia ter 1000 desculpas, mas ele escolheu não ter nenhuma desculpa. Quem escolhe desculpa, escolhe por contar milagres dos outros. Mas quem escolhe por obediência, escolhe por contar os milagres que Deus vai fazer na sua vida. E aí em Gênesis capítulo 21,
verso 1 e 2. Veja o fruto da obediência de Abraão, mesmo com todos os mas. O Senhor foi bondoso com Sara, com o que lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Verso 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Só que só veio Isaac porque Abraão, em 33, foi fiel, obediente para ir para casa. Mesmo quando tudo fazia sentido ele ficar perplexo com aquela notícia. Senhor, mas você tem que fazer mais de um milagre. Mas Deus ele faz o milagre completo. Sabe, é importante entender que a obediência é o primeiro passo e não o único. Ela não garante que o milagre é instantâneo, mas ela é necessária para que você possa viver do milagre de Deus. Se você quer viver da provisão de Deus, se você quer viver do agir invisível de Deus, do agir, do poder de Deus, é necessário você ser obediente mesmo apesar das circunstâncias. Eu fui ordenado ao ministério dia 13 de dezembro de 21. E aí continuei sendo voluntário e trabalhando de uma forma integral com projetos. E aí, quando nós íamos conversando junto com o pastor Mateus sobre qual seria o momento, conversando, orando, junto com o pastor Mateus, a pastora Dani, eu e a Poli, a equipe administrativa da Light também, sobre o momento para fazer a transição. E em final de fevereiro, para início de março, eu vim para tempo parcial na igreja. A parte da tarde, todos os dias eu estou aqui na Light, trabalhando sobre projetos do staff, das células, em outras coisas, outros projetos que nós temos. E na parte da manhã eu trabalho com os projetos ainda agora como autônomo, por conta própria. Fui desligado da empresa que eu trabalhei por alguns anos. E nós fomos orando sobre esse tempo. Orando por meses. E até que nós fizemos alguns pontos para sentir a confirmação de Deus e tudo bateu. Tinha um checklist, todos os checklists foram check, check, check. É de Deus. Aí, em dezembro, na verdade, em novembro, antes das eleições terminarem, outubro para novembro ali, eu comecei a conversar com as empresas que eu já tinha trabalhado, inclusive na empresa que eu trabalhei, sobre se um dia eu fosse trabalhar por conta própria, se eu teria projetos ali. Então, eu fui numa empresa anterior ao que eu estava, e ali eu recebi uma notícia incrível de Deus. Falou com a pessoa: olha, se você decidir, eu tenho para você mais de 1 ano de projeto, já está aqui certo, então pode ficar tranquilo, não está faltando projeto. Eu trabalho com projetos elétricos, industriais e também da área de construção civil. E aí, beleza, fui no outro, então eu fechei com várias pessoas. Eu tinha uma segurança que não ia faltar projeto. Acontece que as eleições não foram como esperado, mas até então nada tinha mudado. Tudo acompanhou conforme estava orando. Fizemos algumas provas com Deus, tudo foi conforme estava indicando a direção. Fiz um processo com a empresa para ser desligado. Fui desligado no meado de fevereiro ali. O processo foi algo bem bacana, assim, bem honroso, tanto do meu lado como do lado da empresa. Inclusive, há muitas palavras bonitas que foram ditas, até num post meu, quando eu coloquei sobre os ciclos, né? Então, foi algo bem bacana. Comecei com a seguinte conta. Olha, só de projeto já vai ser mais do que eu recebia quando eu trabalhava numa boa empresa. Falei assim: Deus é maravilhoso, vou fazer o que eu amo, que fui chamado, ter um projeto a rodo, vai bombar. Pego o primeiro projeto. E o que acontece? Ele dá prejuízo. Em vez de ganhar, eu perco. Peguei um projeto que não foi bom nem para mim, nem para a empresa que eu prestei serviço, foi algo terrível. E praticamente paguei para trabalhar no mês de fevereiro para março. Chega março, me preparo para o encontro, vou para o encontro, feliz da vida, volto ao encontro, todos os orçamentos agora estão congelados. Por conta do governo atual, a taxa de juros, então tudo ficou paralisado. Os prédios já estavam prontos para serem lançados os projetos, eles paralisaram, a indústria, tudo. E fiquei março, abril, metade de maio, sem nenhum projeto.
com um ajuste ou outro ali, mas que não fazia parte daquilo que eu tinha colocado no meu orçamento para eu poder dar o passo de fé do ministério. Tudo o contrário. Mas a obediência é o primeiro passo para o milagre. Por conta dessa obediência, eu pude experimentar de coisas incríveis, tanto na minha vida, na vida poliana, em nossa casa, de Deus agindo através de várias pessoas, para trazer a provisão, para trazer bênçãos, para multiplicação, e nada faltar, e pelo contrário, transbordar. Porque o primeiro passo, não tem como ter milagre, se não houver obediência. Então, eu quero trazer para nós aqui, se você quer vivenciar milagres de Deus, é importante trazer a obediência. O segundo, o foco no coração. O foco do coração está na palavra e não na tempestade. É muito importante ter o coração na palavra. Veja aqui Mateus 14, 27. Mateus capítulo 14, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi à direção de Jesus. Como nós vimos aqui, o milagre, sobre todo o cenário sobrenatural, foi necessário Pedro estar com o coração nas palavras de Jesus e não nas circunstâncias. Pedro, ele não focou em quem estava no barco. Pedro, ele não focou nas águas ou nos ventos contrários. Ele focou na palavra de Jesus. O que foi? Venha. Verso 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Em Marcos capítulo 6, verso 48, é o relato também dessa história, onde mostra que o vento era muito forte e contrário à direção do barco. Ou seja, sabe que você está andando com um carro na BR e você abre todos os vidros, não fica um vento fortão, até atrapalha de conversar, de ouvir qualquer coisa? Era mais ou menos, para você entender um pouco disso, era muito vento muito forte na cara, as ondas, tudo era contrário, era tudo muito natural, o que impedia de Pedro sair do barco. Mas Pedro, ele focou em não ouvir ao vento contrário, mas a ouvir outro tipo de vento. Como está lá em João 3, 8. Ninguém sabe para onde vem ou para onde vai, mas assim são os nascidos do Espírito. Ele decidiu ouvir o Espírito Santo, decidiu ouvir a palavra de Jesus. Sabe, nós podemos, em momentos de tribulação, de lutas, circunstâncias contrárias à nossa fé, é muito mais fácil você ouvir quem está no barco. É muito mais fácil você ouvir o mar, as ondas batendo, o vento contrário. Mas aqueles que querem viver do sobrenatural precisam de ouvir o que está nesse livro, o que está na palavra de Deus, o que está aqui. Sabe, queridos, haverá momentos onde o pré-milagre, antes de um grande milagre, onde todos vão estar gritando, o cenário vai estar berrando, e seguir a palavra de Deus pode até mesmo parecer uma loucura. Mas lembra que quem foca nas circunstâncias vai viver do natural. Mas quem foca na palavra de Deus vive do sobrenatural. Assim fomos nós quando viemos para esse local. Quando nós viemos para esse local, só para você entender, quem chega aqui já vê tudo bonito, tudo pronto, você não consegue imaginar o passo de fé que foi vir para cá. O nosso local anterior a esse era o tamanho da Conexão Gourmet. O nosso auditório era o tamanho da Conexão Gourmet. O nosso Kids era uma sala de 4 por 3 metros. O banheiro masculino, você tinha que entrar de lado e ficar de lado, sair de lado. Não tinha como fazer nenhuma manobra no banheiro masculino, tão pequeno que ele era. Quando chovia, nós não conseguimos ouvir mal o pregador colocando o som no último volume. Quando era volta do encontro, era uma maravilha. Parecia que tinha 10 mil pessoas tão lotadas naquele lugar. Mas virava uma sauna, tão quente que era, não tinha ar-condicionado, não tinha nem estrutura para colocar ar-condicionado. Foi desse local que nós saímos e viemos para um local 20 vezes maior por um propósito de Deus, por fé em Deus. Outros pastores falavam: pastor, mas você é maluco, cara. Você vai pagar X vezes mais de aluguel, X vezes mais para um local que vocês nem vão encher ainda, vocês não vão encher ainda. Mas nós viemos por uma palavra de Deus, viemos por fé. Sabe, nós não viemos porque nós estávamos olhando para o mar ou para as pessoas do barco gritando, mas nós viemos por uma palavra de Deus.
Por isso, se você quer viver dos milagres, é importante você ser fiel à palavra de Deus e não às circunstâncias. Então, primeiro, seja obediente. Segundo, tenha um coração focado na palavra e não nas circunstâncias. Em terceiro, coloque o pé para fora do barco. Irmãos, entenda uma coisa, não existe milagre sem correr riscos. Sabe, o sobrenatural é com emoção. É com emoção. Sabe, eu fico pensando, eu fico criando uma cena na minha cabeça, que anos depois desse momento, 11, né, não mais 12, já que Judas pisou na bola, eles fazendo uma reunião com todos ali. 10, já que Tiago também foi o primeiro a ser o mártir. E ali eles fazendo uma reunião e conversando sobre a experiência. Nossa, e aquela vez, gente, que o Jesus multiplicou os pães. Nossa, foi doido demais. André, eu peguei 5 pães lá e Felipe ficou rindo da minha cara. E eles contando e tudo mais. E de repente alguém sem querer fala, mas depois da multiplicação e a tempestade. Aí um dos filhos dos apóstolos fala assim, que tempestade, pai? E alguém começa a contar. Tudo indica que não foi Pedro, porque João Marcos, quem escreveu o Evangelho de Marcos, não relata esse dado, já que Pedro agora, antes, era um cara muito altivo, agora é tomado por humildade. Então, outro discípulo, talvez André, irmão dele, começa a contar. Está uma tempestade, de 4 da manhã, tudo lá, apareceu Jesus. Aí João e o Tiago vai gritando, fantasma, fantasma. E de repente o tio Pedro saiu do barco e foi andar junto a Jesus. E todo mundo, uau! E aí eu fico imaginando que, de repente, um dos filhos de um dos apóstolos pergunta, o filho de João fala, papai, e como é que foi quando você pisou na água? Aí João engole seco. Aí vira o filho de Mateus e fala, papai, e você me conta, porque você registrou, né? Você é o livro que mais dá detalhes sobre isso, me fala como que é, papai. Mateus, ele respira fundo. Aí vira o filho de André e fala, papai, me conta, como que foi seguir o tio Pedro nas águas? E fica assim, esse silêncio é tomado conta daquela sala. Eu fico imaginando essa cena. De os filhos, os parentes, as pessoas perguntando, como que foi? E 10 pessoas, já estou tirando o Judas, não podendo falar como foi. Somente 9, né? Somente um podendo falar. Somente Pedro podendo explicar como que foi. Somente Pedro podendo falar da única experiência de andar sobre as águas com o Mestre. Porque, queridos, fé não é energia positiva, não é uma good vibe. Fé não é pensamento positivo, não é cruzar os dedinhos, não é trevo de 4 folhas. Fé não é superstição, fé não é emoção, fé não é sentimento. Fé é ação, fé é atitude. Hebreus 11:1. Ora, fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Fé é botar o pé sem ter o chão. Fé foi quando nós viemos para cá, sem conseguir saber como nós iríamos administrar esse local. Fé é você ir seguindo a palavra de Deus, são atitudes que são conforme a palavra de Deus sobre a sua vida. Fé não é você fazer o óbvio, mas fé é você ser movido pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E a fé é uma ação completa, como está em Tiago, capítulo 1, verso 3. Tiago 1:3, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar e é levada pelo vento, pelas circunstâncias. Então a fé é uma ação completa, é perseverança. A fé é quando tudo está dando o contrário, mas você continua ali. A fé é quando Moisés vai caminhando, sentido ao mar vermelho, as ondas vêm em direção a ele, ele para, olha para trás, vê o exército farol vindo em direção dele, e quando ele coloca o cajado em direção ao mar, isso é fé.
É caminhando mesmo sabendo eu posso morrer afogado, mas eu vou caminhar. Eu vou andar conforme a palavra de Deus, porque em Êxodo 14, do 1 ao 4, a palavra de Deus é clara para ele ir nessa direção, para ele acampar naquele local, para ele cumprir aquela palavra. E Moisés, movido por fé, obediência, ele coloca o pé sem ter o chão. Então a fé é uma ação completa. A fé é algo, queridos, que diante das tempestades, a palavra de Deus é: bota o pé, porque eu vou colocar o chão. Essa tem que ser a nossa atitude. Sabe, temos que ser movidos por uma ação completa de perseverança. E por último, não tire os olhos de Jesus. Mas se você tirar, clame a Ele de todo o coração. Sabe, queridos, a nossa vida, ela é construída, ela é formada por processos. Haverão processos em que serão antecessores aos milagres. Haverão outros processos em sua vida que serão durante os milagres. E haverão outros processos que vão ser sucessores aos milagres. Entenda isso. Toda a sua vida é processo. Ah, mas eu não gosto de processo. Querido, é a vida. Então a vida é formada, construída por processos. Antes de um milagre, tem os processos. Da espera, da intercessão, perseverança, de você ser testado, provado, continuando. Depois, no meio do milagre, aconteceu com Pedro. É esse ponto. Pedro está no meio do milagre. E ali ele bobeia de começar a olhar para as coisas em vez de curtir aquele milagre. Então, no meio de um milagre, vai ter os processos de Deus. As portas se abrindo, a provisão, a cura, o agir de Deus. Após o milagre, haverão processos também. Porque a vida são de ciclos. Haverão processos no pós-milagre. Por isso que é importante, em todos os momentos, você não dá lugar à sua carne ou à alma. Porque quando você dá lugar à carne, você vai pensar: eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. Quando você der lugar para a alma, você vai falar: meu Deus, sou eu ou é Deus? Sou eu que estou fazendo tudo certo ou é Deus? Talvez Pedro, no momento que começou a andar, assim: rapaz, eu estou andando nas águas. Mas quando ele fala: eu estou andando na... Aí caiu, aí afundou, aí deu ruim. Porque ele começou a ser movido pela sua carne, pela sua alma, ser movido pela circunstância, ser movido talvez pelo medo, ser movido por aquilo que no meio do processo você não pode se desconectar da presença de Deus. Você não pode se desconectar de quem é Deus na sua vida, o que Ele está fazendo na sua vida. Por isso é importante entender que em todos os momentos, o nosso coração, a nossa atenção, o nosso foco tem que estar em Jesus. E os milagres, queridos, entenda que o milagre não é somente para ser bênção na sua vida. A vida não resume nisso. Eu tenho 2 chaves para cada milagre que nós podemos vivenciar. O primeiro que é o memorial de fé para o próximo milagre. Só houve a segunda multiplicação porque teve a primeira. Josué só atravessou o Jordão porque viu Moisés atravessando o Mar Vermelho. Portanto, primeiro os milagres, eles são para memorial da nossa fé para o próximo milagre. Em segundo, há um propósito eterno em abençoar outras vidas. Milagre só é milagre se tiver um propósito para alcançar outras pessoas. Quando eu vejo uma pessoa sendo curada de um câncer, como nós tivemos nessa casa, eu vejo por um propósito, para quando chegar outra pessoa, primeiro, essa pessoa vai saber do que é a dor, do que é o desafio da quimioterapia, de todo aquele processo. Então ela vai poder falar assim: eu sei o que você está sentindo. Em segundo, ela vai poder falar sobre fé para crer no agir de Deus. Ela vai poder trazer esperança. Ela vai poder trazer vida. Sabe, quando uma pessoa passa por um período longo de esterilidade até alcançar o milagre do filho, é para ela poder ser usada por Deus para entender a dor das mulheres que ainda não têm. E para ela poder ser um canal de Deus para liberar essa palavra. Todo milagre não é sobre você, mas sobre quem está à sua volta, que Deus quer que seja alvo desse milagre. Por isso, queridos, a nossa vida precisa ser focada em Jesus e não em circunstâncias. Muito menos em coisas carnais ou na nossa alma. E pior ainda, na opinião de quem está no barco. A nossa vida tem que estar focada na palavra de Deus. Amém? Eu quero concluir
poder fazer um convite para todos nós. Sabe, o convite é o mesmo que Jesus fez para Pedro. Não tenha medo. Bota o pé, que ele coloca o chão. Sabe, queridos, isso não é por nós. É apesar de nós. Porque todo milagre não tem a ver com você. Mas tem a ver com as pessoas que vão ser alvo desse milagre. Vão ser frutos desse milagre. Para que nós possamos testemunhar o agir sobrenatural de Deus. Para que possamos exaltar, glorificar o nome dEle e alcançar a todos. E os milagres eles estão disponíveis para todos, como estavam disponíveis para que todos os 12 daquele barco. Sabe, o que eu não consigo entender é que estava disponível para todos os 12 ali. Mas somente um pôde testemunhar daquele agir. Somente um pôde vivenciar desse sobrenatural de Deus. E meu convite para você é que você não venha ser Mateus nesse momento. É um grande homem de Deus, mas aqui vacilou. Não é que você seja João, o apóstolo do coração, mas nesse momento marcou bobeira. Não é André, que foi o primeiro a conhecer João Batista de Jesus, e levou Pedro e outros discípulos até Jesus, porque André aqui ficou borrando de medo. É que você possa ser como Pedro. Pedro tinha falha, Pedro tinha pecados, mas Pedro tinha fé. Mas Pedro botou o pé e o chão se firmou. Sabe, queridos, eu quero poder resumir essa mensagem nessa frase. Renova sua mente. Renove sua mente por aquilo que pode parecer difícil para você. Renove sua mente daquilo que pode parecer grande demais para você. Aquilo que pode parecer até impossível. Porque para você, ao seu olhar humano, pode parecer grande, difícil, impossível. Mas para Deus é uma frase. Eu quero, eu posso. E foi assim com Pedro. E queridos, não é porque você é o predileto de Deus, não. É para que você possa testemunhar, olha, de onde eu saí. Eu conheço histórias aqui nessa casa de pessoas que eram improváveis. Eram improváveis para ter conquistas materiais. Eram improváveis. E hoje você vê essas pessoas prosperando, Deus fazendo tanta coisa. Mas não é só para ela usufruir disso, também. Mas é para que ela possa testemunhar da provisão de Deus. Olha, eu vejo pessoas nessa casa que têm tantos testemunhos. Tantos testemunhos. Sabe, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você entenda que essa casa é uma casa de milagres. Eu quero dizer para você, você está no barco, mas Jesus te convida para você andar sobre as águas. Não fica vendo outros andarem. Tenha a sua experiência. Sabe o que é interessante? Alguns capítulos anteriores, Jesus ele acalma a tempestade primeiro e depois acalma os discípulos. Aqui Jesus, ele acalmou os discípulos primeiro e depois a tempestade. Veja que primeiro, agora não lembro se é Mateus 8 ou 9, Jesus, ele dá uma ordem, ele estava dormindo no barco, acho que foi Isaías que pegou isso aqui, ele estava dormindo no barco, ele dá uma ordem, a tempestade parou, e depois acalmou os discípulos. Dessa vez, ele acalma os discípulos primeiro e depois a tempestade, porque tem algumas tempestades, queridos, que elas são externas, mas tem outras tempestades que elas são internas, está dentro do seu coração. E Jesus ele quer acalmar essa tempestade, quer que você ande sobre as águas, mesmo no meio dessa tempestade toda. Hoje é um momento único. E eu quero pedir para você fechar os seus olhos primeiro. Com seus olhos fechados.